Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite, mais uma quinta-feira que nós estamos aqui na presença do Senhor nosso Deus para estudarmos um pouco mais sobre o livro de Eclesiastes. Então, meus irmãos, hoje eu acredito que nós finalizaremos Eclesiastes capítulo 3. Então, os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias em Eclesiastes 3. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 22. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias em Eclesiastes 3, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, pela Tua presença, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, é conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua proteção. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu cuidado e pelo Teu amor por nós. Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, por este estudo, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e que, ó Pai, tudo que aqui seja falado, ó Pai, venha de encontro, ó Pai, às nossas almas e que seja o Senhor, ó Pai, falando através de nós. Senhor, assim nós oramos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, então vamos lá? Vamos ler hoje versículo por versículo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Eclesiastes 3, versículo 16. Vou ler mais uma vez. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Meus irmãos, aqui nós podemos entender isso como o império da maldade, da injustiça, né? O império da injustiça, o império da maldade. Hoje, não só hoje, como até mesmo quando o autor aqui do livro o escreveu, haviam diversas coisas que o deixaram, vamos dizer assim, admirado, não no ponto positivo, né? O deixaram espantado. E uma delas é a maldade do ser humano, né? Aqui a gente viu algumas coisas, que aqui ele fez várias análises, né? Tirou várias conclusões. E agora ele vai falar a respeito da maldade. Na verdade, ele vai falar mais a respeito da justiça de Deus, mas para isso ele começa falando da maldade. E ele fala que ele via só maldade. E desde aquela época, como eu disse, até hoje, a gente trazendo para hoje, a gente percebe que a maldade, a injustiça, ela tem ocorrido, né? E a gente sabe que só não é fora de controle, porque a gente sabe que tem um Deus, né, como se diz, um Deus um Deus de tudo, né, um Deus dessa terra, desse universo, um Deus que tudo pode, né? Mas nós podemos ver coisas terríveis, né? Desde vamos de extremo a extremo, desde um homicídio, né, de uma pessoa que mata o seu próximo, até mesmo de um que odeia o seu próximo e faz coisas ali para prejudicá-lo. Então, assim, hoje, infelizmente, os noticiários, não sou da turma que fala que televisão não presta, mas também não sou da turma que fala que presta. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente vê muita coisa ruim, né? A gente vê muita coisa ruim. E a gente vê muita coisa ruim porque há muita maldade no mundo. Porque, de fato, essas coisas acontecem, né? E isso nos deixa, muitas vezes, até mesmo indignados, com raiva, até mesmo, às vezes, com ódio, né? Livre de hipocrisia. Quem aí que não ficaria indignado e não quereria aplicar a sua própria justiça para uma pessoa que estupra uma criança, né?
Então, naquela época já havia muita maldade, hoje também há muita maldade e injustiça. E como eu disse, essas coisas nos causam uma indignação e a gente quer, né, muitas vezes, aplicar a nossa justiça, quer o mal da pessoa, quer fazer o que a gente pensa, que a gente pensa que é ser justiça. Então é preciso, meus irmãos, a gente separar, aqui já entrando no tema justiça de Deus, o que é a justiça de Deus e o que é a nossa justiça ou o que nós pensamos ser justiça. Então nós precisamos fazer essa distinção, né? Porque, meus irmãos, nós não podemos aplicar a nossa justiça para consertar as coisas. Porque nós somos falhos, né? Nós somos humanos e quando nós pensamos que estamos aplicando a nossa justiça, isso talvez esteja carregado de ira. E nós sabemos que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, meus irmãos, isso talvez não seria justiça se nós, né, pudéssemos fazer isso para consertar as coisas. E nós sabemos que a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela é, vamos dizer assim, eu acho que não tem como a gente mensurar a justiça de Deus, mas a gente pode entender que ela é perfeita. Já a justiça do homem, ela não é justiça, né? A justiça do homem, ela está carregada de coisas ruins. Tá certo, nós temos leis, nós temos coisas que sejam cumpridas, né? Que sejam aplicadas. O que nós não podemos é nós querermos resolver as coisas, né? O que nós não podemos é nós desejarmos o mal para o próximo, porque não está sendo justiça. Então, meus irmãos, volto a dizer, nós não podemos aplicar nossa justiça e nós temos que saber diferenciar a justiça de Deus da justiça do homem. Já no versículo 17 vai dizer o seguinte, versículo 17, então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Meus irmãos, existem alguns estudos que falam assim, que o que nos conforta é saber que a justiça vai ser aplicada. Eu não sei se seria o mais correto a se dizer, mas por quê? Porque quando a gente pensa em Deus aplicando a sua justiça sobre uma pessoa, como eu disse, nós somos falhos, nós não vamos pensar como Deus, talvez nós possamos no nosso coração estar desejando o mal para aquela pessoa. Mas o que é claro para nós, eu falei de um estudo que eu li, mas o que é claro para nós é que, independente do que aconteça, dessas injustiças, que elas estejam acontecendo, haverá um tempo, né, em que Deus vai aplicar a sua justiça. Como os irmãos, não sei se os irmãos se lembram, nos versículos iniciais do capítulo 3 de Eclesiastes, nós estudamos sobre o tempo, que há tempo para tudo. E há tempo também para que Deus trate essas coisas. Então haverá um tempo que Deus vai julgar os justos e também vai julgar os injustos. Então, assim, não que nós devamos querer que Deus aplique a sua justiça sobre uma pessoa com aquela maldade no coração, mas nós temos que ter a certeza de que esse tempo da justiça chegará, até mesmo para nós, até mesmo a gente pensando em nós, no que nós fazemos e no que nós cremos, na nossa fé. Então nós precisamos entender que o tempo da justiça vai chegar. Por mais que o mal esteja acontecendo, da forma que está acontecendo, haverá o tempo da justiça. E nada escapará disso, né? Nem eu e nem os irmãos que estão vendo e nem ninguém vai escapar da justiça de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos, né, que nós entendemos que vai chegar o tempo em que Deus vai aplicar a sua justiça, e que eu gostaria de deixar assim um alerta
para todos nós é que nós devemos refletir nisso, né? Que nós devemos refletir verdadeiramente nisso, que haverá o tempo da justiça em que Deus vai aplicar a sua justiça. Isso deve nos deixar, vamos dizer assim, atentos, né? Então, meus irmãos, diante essa questão das injustiças, do mal que tem acontecido e de nós sabermos, termos a convicção de que Deus tem a sua justiça perfeita e de que Ele vai aplicá-la da forma perfeita no seu tempo, no tempo certo, né? No tempo que Ele escolheu para que isso acontecesse, nós não podemos perder o sossego de nossas almas com o mal e com as injustiças que têm acontecido, né? Pensando que a gente tem que ir lá, que a gente tem que resolver, tá certo. Eu não estou dizendo que nós devamos simplesmente sentar e ver o mal acontecer. Eu estou dizendo que nós não devemos perder o sossego de nossas almas. Eu sei que isso nos entristece, é normal, mas isso não deve tomar conta da gente, de nós, porque nós sabemos que há um Deus e esse Deus tudo sabe, e esse Deus, no momento correto, ele vai tratar todo mundo, né? Então, não sei se eu deixei bem, assim, eu vou reforçar, eu não sei se isso está claro, quando eu digo que nós não devamos, quando eu disse lá atrás que nós não devemos pensar assim, Deus vai julgar tal pessoa, aí está o mal, está a ira no nosso coração. É simplesmente o correto é nós sabermos que Deus vai julgar todo mundo, vai julgar a mim, vai julgar tal pessoa também, vai julgar todo mundo, e que nenhum mal ele vai passar, vamos dizer assim, desapercebido por Deus, né? E não compete a nós perder o sossego de nossas almas querendo resolver essas coisas, né? Podemos nos inconformar, sim, claro. Nós podemos nos inconformar, até devemos, porque somos cristãos, e ao ver uma maldade, isso deve doer no nosso coração deve doer por causa disso. Mas nós só não podemos achar que a gente que vai solucionar, né? A gente só não pode pensar que a solução disso cabe a nós. Tem as coisas que competem a nós? Tem, mas não somos nós que resolveremos os problemas do mundo. Pelo menos para nós que temos a nossa esperança em Cristo, não. Para nós que temos a nossa esperança em Cristo, nós não podemos e não devemos crer que nós solucionaremos os problemas do mundo, que nós acabaremos com a maldade do mundo e que nós também aplicaremos a nossa justiça para as maldades do mundo, né? Como nós já dissemos, a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Então, volto a dizer, podemos nos indignar, podemos fazer o que nos compete fazer, sim, mas não podemos perder o sossego de nossas almas, né, por conta da maldade, porque nós sabemos que a justiça compete a Deus e Ele aplicará. Amém? Versículo 18. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Isto o que, meus irmãos, que é por causa do homem? Essa maldade, esse império da maldade, essa maldade, vamos dizer assim, do jeito que acontece. Por quê? Aqui ele vai dizer assim, por quê que isso acontece? Os irmãos, Deus, ele permite que a injustiça ocorra, sim, porque se Deus não permitir, ela não ocorre, né? Então, Deus, ele permite que a injustiça ocorra nos tempos atuais e permitiu nos tempos passados, para que nós percebamos quem nós somos. Bom, aqui é isso que o autor está falando para nós e é lógico, é a Bíblia, a palavra do Senhor é perfeita. Vamos dizer assim, eu ia dizer que eu concordo, eu não posso concordar, né? Quem sou eu para concordar? É isso mesmo. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo é que Deus permite essa injustiça para que nós entendamos quem nós somos. Agora, eu quero levar os irmãos a uma reflexão. O que seria de nós sem
o Espírito de Deus nas nossas vidas. O que seria de nós sem o poder de Deus nas nossas vidas? Nós seríamos como animais, ou seja, o que nos separa dos animais é o poder de Deus, o Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se não fosse Ele, meus irmãos, nós estaríamos à mercê da nossa natureza, à mercê dos nossos instintos. E quem age assim é um animal. E nós sabemos que quem nos livra de nós mesmos é só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, só Deus em nossas vidas através de Cristo. Amém? Então, o que ele vai dizer que essa maldade acontece para que nós realmente nós entendamos. Eu quero que os irmãos pensem mesmo, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus no meu coração, quem eu seria? Eu seria como um animal. Né? Eu estou falando de mim agora, eu seria como um animal, à mercê da minha natureza, seguindo os meus instintos. E os meus instintos são os piores possíveis. Né? São de vingança, são... e daí em diante, né, meus irmãos? Seríamos como animais. Então, damos graças a Deus por ele. Amém? Vamos para o 19, versículo 19. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Aqui ele vai dizer, meus irmãos, que além, né, de nós sermos como sermos como animais, sem o Espírito de Deus na nossa vida, né, de nós sermos, vamos dizer assim, de nós termos os nossos instintos de maldade de maldade mesmo. Ele vai dizer também aqui que nós também morremos como animais. Né? Além de agirmos como animais, além de nós agirmos como animais, nós também morremos como animais. E que ele vai dizer que nós não somos em nada superiores a eles. Em nada superiores a eles. Que o que, volta a dizer, né, meus irmãos, que o que nos separa é o amor de Deus e o seu Espírito em nossas vidas. Lá para frente ele vai dizer alguma coisa também referente a isso. Ele vai dizer assim, e quem garante, né, que o animal vai para um lugar e o homem para o outro? Mas nós chegaremos lá. O que nos separa, que eu quero dizer aqui, até é homens de homens mesmo, sabe? O que nos diferencia é Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo em nós, né? Porque senão agiríamos conforme os desejos da nossa carne, conforme os nossos instintos, né? Então, aqui também ele vai trazer a questão de que nós também morremos como os animais, né? Que além de estar à mercê dos nossos instintos, sem Cristo, né? Volta a frisar isso sempre, nós também morremos como eles, morremos como os animais. Ele traz como foco aqui a brevidade da vida, a vaidade da vida, a ilusão da vida, vaidade, vapor. Eu quero que os irmãos gravem isso, vaidade, vapor, brevidade, transitoriedade, ilusão, né? Então, ele vai dizer aqui que assim como os animais morrem, nós também morremos. Já continuando, né, no 20, versículo 20, ele vai dizer o seguinte, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Todos nós viemos do pó e para o pó retornaremos. Esse corpo, essa vida, esse cabelo que nós tanto cuidamos, essas unhas tão bem feitas, e eu já digo das irmãs, tem irmãos aí que fazem unhas também, não vou julgar ninguém. As nossas conquistas, tudo isso vai se tornar pó, né? Tudo isso se transformará em nada. Aí a gente começa a entender a questão da vaidade e vapor. A gente vê e ele some, né? Então, tudo isso, meus irmãos, tanto nós
quanto os animais, do pó viemos e para o pó voltaremos. É o que ele está dizendo aqui, né? Todos viemos do pó e para o pó retornaremos. Amém? Acho que isso aqui ficou bem claro para nós. O 21 vai dizer o seguinte, versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Tá, aí aqui vai cair numa questão que muita gente pode se remoer por dentro, né? Então vamos lá. Aqui, meus irmãos, ele está trazendo um sentido de saber ciência, de saber compreender completamente. Seria isso. Quem pode dizer como funcionam as coisas após a morte? Quem pode desenhar isso? Como eu disse, aqui ele faz uma menção à ciência, entender completamente, decifrar, né? Nós temos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo de que nós estaremos com Ele, né? De que o nosso espírito vai para Ele. E aqui ele diz, o autor faz menção ao espírito, justamente ao espírito. Quem sabe se o espírito de um vai para baixo e de outro vai para cima. Então, aqui nós temos a fé de que o nosso espírito, ele vai para Cristo, né? Nós temos essa fé. Nós não podemos decifrar isso, né? Nós não... até porque, meus irmãos, se nós usássemos a nossa inteligência, o saber ciência, o saber, né, sem ser o saber da fé, nós chegaríamos à conclusão de que nós não merecemos a vida eterna. Então, meus irmãos, de fato, a gente, assim, eu falo de verdade, se a gente olhar para a nossa vida, a gente querer entender as coisas de Deus, né? A gente vai olhar, mas peraí, eu não estou falando olhando para a vida do outro, não, estou falando olhando para a nossa. Eu não mereço, né? Eu não mereço que o meu espírito vá para Cristo, vá para o alto, né? Então, assim, aí a gente chega à conclusão que seríamos de nós sem a fé, né? Porque nós temos a fé em Cristo, de que Ele morreu na cruz para nos perdoar, né? Para nos dar acesso ao Pai, para nos perdoar, para o perdão dos nossos pecados. Então, essa fé, ela é diferente da ciência, ela é diferente do decifrar, do entender completamente. Porque se a gente for sincero com a gente mesmo, o amor de Deus, ele é incompreensível, um amor tamanho, porque nós não, né, eu acho que nós não temos esse amor puro, esse amor perfeito, né? Então, mais uma vez, aqui também a gente entra a respeito da justiça de Deus, que é diferente da nossa justiça, né? Então, nós não podemos dizer com a nossa sabedoria ou ciência, né? Mas nós podemos dizer com a fé. Então, aqui nós vamos só separar, quando ele fala, quem sabe se o espírito nosso vai para Deus ou não. Nós podemos separar aqui esse saber da ciência e nós podemos entrar para o lado da fé. Amém? Aí nós, como se diz, eu acho que tirará esse nó da cabeça de todos aí. E volta a fazer a pergunta, o que seríamos de nós sem a fé? Né? O que seríamos de nós se nós fôssemos julgados conforme o que nós merecemos? Né? O que seria de nós? Se a fé não preenchesse o nosso coração e se nós não tivéssemos Cristo. Amém? Aí, finalizando, versículo 22. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Meus irmãos, Deus, ele nos deu uma vida, Deus, ele nos deu um emprego. E tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, né, como a vaidade, como o vapor. Tudo isso vai passar. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é que a nossa vida é transitória,
que o nosso emprego é transitório, as nossas conquistas são transitórias, tudo isso vai passar, né? E o que ele fala, que ele não fala nessa parte, né? Mais para frente nós vamos estudar algo a respeito, mas o que ele não fala aqui que nós temos um espírito e que ele não fala claramente, mas ele fala que quem sabe se o espírito vai para baixo ou vai para cima. Então, ele tem a certeza aqui de que há um espírito e que depois disso, esse espírito ele ficará, né? Então, a vida, o nosso emprego, essas coisas passarão, mas o espírito vai ficar, né? Mas o que ele quer dizer aqui no 22 é que tudo que Deus nos deu, né? A vida, o trabalho, os benefícios do trabalho. Então é para que nós desfrutemos disso, né? Para que nós vivamos isso, mas vivamos com alegria, porque essa é a nossa porção, é isso que nós temos, né? Essa é a recompensa, porque tudo isso vai passar. Então é essa alegria momentânea mesmo que é a nossa recompensa, né? Essa alegria transitória que é a nossa recompensa. Então ele diz assim, vivam isso, né? Mas não é para aí agora que a gente vai, mas os estudos passados falaram que isso é vaidade. Vamos lá, ele vai dizer o seguinte, viva isso, viva com alegria. Primeiro ponto, sem deixar a sabedoria de lado, né? Primeiro ponto, sem deixar a sabedoria de lado. E segundo ponto é que nós devemos saber, né, que isso não é o foco, que isso não é o principal, que isso não é o essencial da nossa vida. Essas alegrias, o trabalho, os seus benefícios, isso não é o principal objetivo das nossas vidas e que isso é transitório. Então vivamos sim, vivamos com alegria, vivamos com sabedoria, porque isso, né, como a gente já leu antes, o trabalho é um dom de Deus que Deus deixou para nós, os seus benefícios são bons, né? Vivamos isso com sabedoria, sem deixar a sabedoria de lado. E também sabendo que isso não é o foco, que isso não é o mais importante, né? E aí eu volto a reforçar os estudos passados, que nós não devamos colocar isso como coisas principais da nossa vida, né? Que nós não percamos o tempo de nossas vidas, de nosso sossego, de nossa tranquilidade com isso. Então que seja da forma moderada, conforme Deus deixou para que fosse para nós. Amém? Então, meus irmãos, ele vai dizer também, né, vamos dizer assim, está implícito no texto, para que a gente cuide, né, do nosso espírito, da nossa vida espiritual, que nós alimentemos a nossa fé em Cristo Jesus, porque no final das contas, o que vai ficar é o espírito e haverá o dia do julgamento, né? E nós sabemos que lá Deus vai separar os bodes das ovelhas. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui um trecho que eu deixei por último aqui. Vou ler mesmo para finalizar o nosso estudo. Vivamos com alegria e desfrutemos dos benefícios que Deus deixou como recompensa de nosso trabalho, mas sabendo que isso não é o principal objetivo de nossas vidas e de que é transitório. Amém? Então, esse o nosso estudo de hoje do livro de Eclesiastes. Falamos a respeito da justiça de Deus, né? E falamos também a respeito da vaidade da vida mortal, ou seja, que ela passa. E que nós devemos focar no nosso espírito. Amém? Então fiquem com Deus e tenham todos um excelente final de semana.